Olá! Hoje apresentaremos mais um vídeo da ação de psicoeducação para transtornos alimentares do Grupo Geru, em parceria com o CAP da nossa universidade. Olá! No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre a bulimia nervosa, suas características, causas, consequências, e o vídeo tem como objetivo auxiliar a população a entender um pouco mais sobre esse transtorno tão recorrente e aqueles que se identificarem com o vídeo que possam buscar a ajuda necessária para terem uma vida mais saudável. Primeiramente, é importante diferenciarmos a bulimia da bulimia nervosa. A bulimia não é considerada um transtorno e ela é caracterizada por episódios de hiperfagia, em que a pessoa come mais do que o habitual ou fica beliscando o dia inteiro, etc. Ela pode ser também um sintoma de depressão, em que a pessoa vai ter esses episódios de consumir mais alimentos do que normalmente esse sujeito está habituado. Já a bulimia nervosa é um transtorno mental e ela é caracterizada pelo desejo incontrolável de ingesta alimentar, levando a pessoa a ter episódios de compulsão alimentar, que é consumir muito alimento ou muitas calorias num curto espaço de tempo. O sujeito possui um medo extremo de engordar e uma preocupação com a imagem corporal, o que leva ele a ter comportamentos compensatórios. Então, após a elevada ingesta alimentar, ele vai procurar compensar isso através de indução do vômito, que é o mais comum, mas pode ser através de jejum, atividades físicas acentuadas, uso de laxantes e etc. E cada um desses ciclos de compulsão alimentar seguido de comportamentos compensatórios caracteriza um episódio bulímico. Ela é uma doença bem recorrente e tem no Brasil cerca de 2 milhões de novos casos a cada ano, e o transtorno ele é muito mais prevalente em mulheres, em que tem uma incidência de 90% das pessoas com transtorno são mulheres jovens. Ele é um transtorno multicausal, ou seja, tem várias causas, como a predisposição genética e também a combinação de fatores ambientais, culturais e sociais. Então, se a gente pensar no dado trazido há pouco, de que a incidência da bulimia nervosa se dá predominantemente em mulheres, com 90%, então a grande maioria dos casos são em mulheres, a gente pode pensar na questão social de que essas mulheres sofrem uma pressão para ter um corpo perfeito, e isso pode levar elas a desenvolverem o transtorno. A pessoa, por apresentar uma característica de impulsividade e um sentimento de uma falta de controle sobre o seu comportamento alimentar, ela vai comer muito e depois impulsivamente vai ter então o comportamento compensatório. Diferentemente de outros transtornos alimentares, o sujeito bulímico não apresenta uma distorção da autoimagem corporal, ou seja, ele se vê como ele realmente é. Também é importante falar que normalmente o sujeito com bulimia ele está um pouco acima do peso, ou no peso normal. Ou seja, os comportamentos compensatórios, eles não fazem com que o paciente tenha uma perda excessiva de peso. Por quê? Porque como esse sujeito se alimentou muito, já teve uma alta ingesta calórica, o corpo consegue absorver algumas das calorias, mesmo que com esse comportamento compensatório logo após a ingesta. E também, às vezes, esse vômito vai fazer com que a pessoa consiga comer mais. Então, ela já comeu um monte, vomita e volta para o comportamento de compulsão alimentar. A pessoa bulímica, ela pode tentar fazer dietas, mas ela não consegue manter essas dietas porque elas têm uma característica de impulsividade. Então, elas podem começar a fazer uma dieta, o jejum intermitente, a dieta da lua, a dieta do gelo, mas elas não conseguem manter. E aí elas voltam para o comportamento de compulsão alimentar seguido de um método purgativo. As consequências trazidas pelo transtorno estão basicamente ligadas ao comportamento compensatório de vômito, em que a pessoa pode apresentar o sinal de Russell, que é uma marquinha nas mãos causada pelo suco gástrico de quando a pessoa induz o vômito, problemas dentários também causados pelo suco gástrico, o rosto inchado pela indução aos vômitos, e também a pessoa pode apresentar perda significativa de potássio e uma desidratação, e também vai ter a garganta irritada por causa do vômito e de tantos vômitos seguidos.
A bulimia nervosa ela é separada em 4 níveis de gravidade, caracterizados pelo número de episódios bulímicos que a pessoa apresenta ao longo da semana, sendo leve de 1 a 3 episódios na semana, moderada de 4 a 7 episódios na semana, grave de 8 a 13 episódios por semana, ou extrema, que é mais de 14 ou mais episódios bulímicos ao longo da semana. O tratamento pode ser feito de forma multiprofissional e compreende um psicólogo que vai poder ter uma escuta adequada, sem julgamentos, e vai auxiliar o paciente nas questões emocionais, um psiquiatra que pode fazer o controle da medicação ou não desse sujeito, também uma nutricionista para ter uma reeducação alimentar, e também grupos de apoio para que esse sujeito possa se sentir ouvido e que ele saiba que tem muitas pessoas que também compartilham desse mesmo transtorno. Para concluir o vídeo, eu gostaria de indicar 2 vídeos que ilustram um pouquinho do que a gente viu aqui hoje. O primeiro é um filme de 1986 chamado O Segredo de Kate, que retrata a história de uma pessoa que vivia com a bulimia nervosa, né, a Kate. E o outro filme que eu gostaria de indicar também se chama O Mínimo para Viver. Ele conta a história de uma pessoa com anorexia nervosa, mas ela vai para uma clínica e tem contato com pessoas com o transtorno da bulimia nervosa. Também gostaria, para finalizar agora, de verdade, dizer que se você se identificou com o vídeo, que não tenha vergonha nem medo de buscar ajuda, que tem profissionais muito qualificados para fazer essa escuta, que você não se sinta sozinha, tem milhares de pessoas que compartilham desse sofrimento, então busque ajuda para ter uma vida mais saudável e mais feliz. É isso, muito obrigada!